Gente, eu fiz uma mistureba, um mexidão de livros para a gente entender a necessidade da reforma agrária no Brasil, que, assim, esse seria o último livro que eu queria ter seguindo essa série sobre racismo. E a CIMEIA, racismo, reforma agrária, direito à terra, tem a ver? Sim, tem muito a ver, na verdade. Porque eu sempre gosto de lembrar uma cena de uma novela, A Força do Querer, ou É Força do Querer só. A Malu Mader é a protagonista, junto com o Fábio Assunção. É uma excelente novela, acho que a Globo, quando se trata de novelas de época, faz um trabalho, assim, magnífico, excelente. Mas, enfim, no último capítulo, os fazendeiros, no caso a Malu Mader e o Fábio Assunção, as terras é da família do Fábio Assunção, né, do personagem, eles libertam seus escravos e aí eles dizem, ó, vocês podem continuar trabalhando aqui na fazenda ganhando salário. E aí o último capítulo é esses escravos, ex-escravos, fazendo fila para receber o pagamento lá em dinheiro. E eu achei isso muito surrealista, né? Porque quando a gente vai para as páginas dos livros de história, é uma ficção, mas eu acho que essa ficção acabou enganando muita gente, né? Muito, né? Tanto é que eu fui fazer um trabalho uma vez numa escola, a professora era sobre o 13 de maio, né? E a professora passou a cena dessa novela. E aí eu tive que depois pegar e falar assim, ó, gente, mas nada disso aconteceu de fato. Tá? Não foi desse jeito, ao contrário, né? Não mudou nada com o fim da escravidão, ao contrário, você tem uma marginalização, uma total dessa população que era escrava, ela passa a viver na extrema miséria, né? Porque eu prefiro a cena de Terra Nostra, quando o fazendeiro lá, interpretado pelo Antônio Fagundes, expulsa mesmo todos os ex-escravos, né? Porque estavam chegando os imigrantes italianos, queriam trabalhar em suas terras, né, de cacau. Isso condiz mais com a realidade dos livros de histórias, né, da história do Brasil. Você tem essa população de ex-escravos que vai migrar para a cidade, para os centros urbanos, e, de novo, cai numa situação que os sociólogos vão chamar de semi-escravidão, porque é uma galera que não teve educação formal, que não teve formação Senai, Sentac, Firjan, tô zoando, tá? Pra ter uma formação para trabalhar na indústria, por exemplo. Então é uma galera que vai pegar, quando eu falo é uma galera, essa população que saiu da escravidão, do regime de escravidão, vai formar uma massa de trabalhadores, né, desqualificadas para indústrias, vão aceitar qualquer forma de trabalho, qualquer emprego, aceitar salários baixíssimos quando há pagamento salarial, porque aí você envolve a mentalidade racista do povo brasileiro. Quem está na indústria são os imigrantes italianos que já vêm já de um país que passou pelo processo de industrialização, então eles são formados, são aptos, são qualificados para isso, são mais aceitos, são os contratados. E a população negra, de novo, está só caindo na extrema pobreza, né? E na marginalização social, né? E depois, na história do Brasil, você vê situações que esses imigrantes italianos, alemães, poloneses, enfim, até japoneses, né? Esses imigrantes, eles vão, além de conseguirem ou terem a qualificação para ser uma mão de obra preparada, eles vão ganhar, até nessa questão de terra, eles vão ganhar terras, né? Você não teve uma política pública que assessorasse essa população que foi escravizada, você não teve para receber nas cidades, né? Você não teve um direito à moradia, você não teve construção de escola, você não teve nada que assessorasse essa população que foi excomungada das fazendas, né? Do serviço escravo. E aí eles teve que se virar da maneira que pôde. No Rio de Janeiro, por exemplo, você tem a formação da famosa favela da Providência, né? Que é chamada a primeira favela do Brasil, porque foi o espaço geográfico ali, o espaço urbano possível, né? Porque a galera começou
até aquela população de escravos já ex-escravos que já foram libertados, seja pela lei do septuagenário, a lei do ventre livre, que já estavam ocupando ali o centro urbano do Rio de Janeiro, eles foram, né, expulsos dali e vão sendo marginalizados, né, dentro da cidade. Para entender um pouquinho essa lógica, como a terra, o Brasil foi um Brasil que tem uma formação de agrária, né? A terra é muito importante, né? Você tem a divisão na colônia, na época da colônia, a divisão das sesmarias, não sei o quê, ou seja, as famílias, pessoas que recebiam essas terras diretamente da coroa portuguesa e elas tinham que ali trabalhar com esse pedação de terra, enfim. É intrínseco na história do Brasil a gente, né, a distribuição de terra, né, a péssima distribuição de terra, de como ela acontece e como isso vai reverberar nos dias de hoje. Tocaia Grande, do Jorge Amado, é um livro que ilustra muito bem isso, né? O livro do Jorge Amado, literalmente, é o nascimento de uma cidade. Eu acho que, se não me engano, é o antepenúltimo livro do Jorge Amado. Ele traz de volta uma característica muito sua, que é do protagonismo coletivo. Então é uma história que você não tem o protagonista ou a protagonista, mas você tem vários personagens que se destacam na formação dessa cidade que vai ser Tocaia Grande, né? Você tem o Jagunço Notório, você tem o Negro de São, o Turco, o Fadu, a Jacinta Coroca, se eu não me engano, que vai ser a parteira da cidade, e como as coisas começam pelo conflito da terra, né? Você tem ali um conflito, por isso que o nome do livro é Tocaia Grande, o nome da cidade vai ser Tocaia Grande, porque onde vai ser o cemitério da cidade aconteceu uma tocaia, organizada pelo Jagunço Notório. Nasce ali uma fazenda e aos poucos você tem um comerciante, você tem a passagem de tropeiros, vem uma pousada, postíbulo, uma igreja católica e começa a época de colheita, vem os imigrantes de Sergipe. O Jorge Amado traz nesse livro essa questão da imigração, né? E depois, por último, é que vem o poder público, mas aí o poder público já está atrelado, já está refém, né, do fazendeiro, do dono ali da terra. O Jorge Amado ilustra muito perfeitamente como nasce a oligarquia no Brasil, né? E como a população vira refém, né, dessa organização social que lhe foi imposta, né? Não houve saída, não houve um debate coletivo do que seria melhor para todo mundo, né? Como o Jorge Amado disse, a terra foi fertilizada com sangue, né? E essa organização social totalmente forjada foi naturalizada. E aí Jorge Amado traz a questão da opressão de gênero, da misoginia, do racismo, da falta de voz que o trabalhador tem, né? É lógico que do jeito do Jorge Amado sempre faz, ele consegue deixar também a beleza da miscigenação, né? Jorge Amado é daquele grupo de 1930 que vai enaltecer a miscigenação no Brasil como algo positivo. E como um grande... O grande é ótimo. E como um comunista que foi, ele gosta, nas suas histórias, de dar essa voz para o trabalhador. É um livro muito importante para a gente entender a formação, sim, um pedaço da formação do Brasil, apesar de ser geograficamente localizado ali no sul da Bahia, né? O Brasil nasceu na Bahia. É um livro muito interessante mesmo pra gente ver os personagens dessas histórias, né? Como eles se repetem na vida real, né? Não fica só na ficção. Tortarado, do Itamar Vieira Júnior, é um livro mais recente, é de 2019. É uma história que se passa no sertão da Bahia e, de novo, traz, eu acho, é o segundo livro desse ciclo, né, dessa trilogia que eu inventei, porque ele já vem com aquela história da família trabalhando dentro da fazenda. O que acontece com essa família que trabalha ali na fazenda, que vira refém dos donos da terra, que nunca tá na fazenda, tá sempre na capital, né? Jorge Amado também traz isso na sua história.
que vira famílias que viram refém do administrador da fazenda, né, que rouba até da plantação privada que aqueles trabalhadores rurais fazem, né, ou seja, a terra não é deles, né, isso fica bem claro. Se eles plantam a batata, o administrador da fazenda vem, se brotam 20 batatas, o administrador pega 18, né? E a família fica ali passando fome porque a venda da cidade é cara, tem que se locomover até a cidade, até o centro da cidade é difícil, não tem escola. Cara, a ausência de escola e a ausência do direito à saúde são coisas muito claras nesses livros. Então você vê como a população sempre já sofreu de forma miserável e, de certa forma, isso leva para uma outra alternativa, né, que é a religião. Então a religião vai ser muito importante para essa população de trabalhadores rurais, porque não tem médico, não tem medicina na cidade, não tem posto de saúde, e até para a época mesmo, isso vai ser raro acontecer mesmo. Você só vai ter centros de saúde nas capitais. Assim, no meio rural é muito difícil ter. Então a galera vai buscar na fé, né, na religiosidade, alternativas, né? Uma coisa meio adaptada. Tanto que em Torturado você tem o pai das protagonistas, ele é um guia espiritual, né? O cara que faz as curas, o cara que também tá ali fazendo até os partos. Ele é o guia espiritual daquela comunidade. É um livro muito interessante pra gente entender também as forças, assim como em Jorge Amado, as forças das mulheres no meio que a opressão de gênero é muito forte, né? De como elas resistem a isso sem escapatória, porque ou você é refém do pai, depois refém do marido, você também, se você não é refém de nenhum desses dois homens, você vai ser puta, e aí você vira refém de vários homens, né? Você cai em desgraça, né? Como eles falam nessa cidade, no interior, né? Você cai em desgraça. Muitas mulheres são enganadas por homens, caem num papinho e tal, acabam engravidando, o cara não assume, vai embora, e aí a família também não quer. Enfim, são várias histórias de mulheres, né? Eu contei um modelo, né? Mas são várias histórias de mulheres que a gente tem de opressão de gênero, assim, no meio rural, que não é tão diferente dos centros urbanos, mas que se fica assim sufocada mesmo, é latente assim o ódio que você vai ficar quando você vê essas histórias. E o terceiro livro, que é o Memórias Sofridas, do escritor Joilson Maia, é um livro não tão conhecido assim nacionalmente, porque ele é um livro regional no sentido total, ele foi lançado e divulgado apenas no sul da Bahia, mas é um livro que vai pegar ali a década de 70 e 80, quando acontece a crise do cacau. Muitos fazendeiros vão à falência total, assim, perda total. Esses trabalhadores se veem forçados a migrarem para os centros urbanos, alguns vão buscar alternativas no Sudeste, né? Então você tem o personagem, por exemplo, em Memórias Sofridas, você tem o personagem Irlan, que vai mudar, sai da roça, vai trabalhar em São Paulo como pedreiro, mas ele não é apto nem qualificado para esse trabalho, então acaba passando muito perrengue por isso, né? Então ele deixa sua casinha de pau a pique na roça para ir morar em um barraco de zinco, ou seja, não houve uma transformação social do jeito que ele queria, vai ser a duras penas, né? Você tem, além da separação da família, né? Você tem a extrema pobreza, porque vão passar fome. Você tem o trabalho infantil, porque essas crianças elas vão virar mão de obra também, barata inclusive, né? Vão trabalhar ali na porta do supermercado, fazendo carrego, roubando, porque vai acabar marginalizando essa população, não há outra alternativa, não há perspectiva. Então Memórias Sofridas é um livro que encerra esse ciclo que eu inventei, dessa trilogia, mas que vai mostrar como nasce essa população marginalizada nos centros urbanos, de onde é que elas vêm, sabe? Na história do Brasil, né? De como é que ela surge. Ela surge do meio rural. Você tem uma população que não tem formação, o governo não tem uma política pública de amparo social para elas, ou seja, para prepará-las, inclusive, para o mercado de trabalho. Você não tem essa preocupação, ao contrário, a marginalização é recorrente. Eu acho esses 3 livros muito interessantes porque eles dão voz a um povo que sempre esteve no anonimato
que é a classe trabalhadora rural.